A porra da primeira frase. Quantas primeiras frases Cabeto já terá escrito e jogado fora nesses últimos 20 anos? Milhares. Escrevia umas 5 ou 6 por semana nos primeiros anos do bloqueio. Não necessariamente uma por dia. Às vezes lhe baixavam 6 no mesmo dia. 6 aspirantes à primeira frase do seu próximo romance genial. Agora escreve uma coisa ou outra em mesa de bar, um guardanapo de papel que acaba dormindo eternamente no bolso da calça, ou até sendo destruído pela máquina de lavar. Ou quando chega na kit de madrugada, em graus variados de bebedeira, e topa com o note ligado. Ao acordar, deleta o que escreveu. Esse papo de primeira frase é uma obsessão que virou superstição, que virou ritual, que virou uma vaga esperança de que um dia venha a jorrar todo um romance de uma frase irretocável, absoluta, epifodânica. Bem-vindo ao Arte um Contexto, recebendo hoje o escritor Reinaldo Moraes e uma plateia que participou de um encontro literário comigo para discutir justamente a obra do Reinaldo Moraes e que vai me ajudar a fazer perguntas para o escritor que acaba de lançar Maior que o Mundo. Se você quiser participar desses encontros literários que são promovidos com patrocínio da Caixa Cultural e do Governo Federal, é só escrever para arte1@band.com.br, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Tudo bom, Reinaldo? Tudo, Manuel. Então, novo livro, Maior que o Mundo. Qual é a gênese desse livro que eu ouvi falar que dá início a uma trilogia de romances? Ou seja, depois de publicar o Pornopopeia, você não contente com um livro que, salvo engano, meu Pornopopeia já tinha uma primeira versão de 1.200 páginas, depois saiu em 500. Então, agora, não contente em publicar um livro de também quase 500 páginas, ele nem é a história completa, né? Ele vai ser o início de uma série, né? Como é que foi isso? Então, esse negócio surgiu a partir de um roteiro que me foi encomendado no final de 2012 por um jovem cineasta chamado Roberto Marques, que não tinha feito ainda nenhum filme. Ele tinha feito uns curtas, tinha feito um curso de cinematografia em Nova York, não bem de cinema, ele era mais a parte técnica, de luz, de câmeras e tal. E ele resolveu fazer ele queria, na verdade, originalmente, filmar o Pornopopeia, né, que você acabou de falar. Mas eu já tinha vendido os direitos de cinema, né, para um produtor de São Paulo, Rodrigo Teixeira, e aí ele meio de brincadeira, me falou, olha, eu quero que você me faça um livro que tenha Rua Augusta, porque no Pornopopeia tem muitas cenas na Rua Augusta, né? Tem umas cenas com umas putas de rua da Rua Augusta, né? No Pornopopeia, e tem muita droga também. Aí ele me falou, ó, faz uma coisa que tem Rua Augusta, puta e droga. Eu falei, deixa comigo. Estou no meu elemento, não que eu esteja, né? Isso não é bem verdade, mas é uma coisa que está mais no imaginário do paulistano. Quando eu era mais jovem, eu andei dando umas bandas por lá também, assim. Quando eu era mais jovem, até o ano passado. Assim, né? Não, estou brincando. Você é um cara que não envelhece, você está com quantos anos? Puta, eu estou com muitos anos, 69 anos. Nossa, acho que as pessoas te dão, sei lá, 49, é uma coisa impressionante, assim. O cara quero vir magro, mais esse programa. sem cabelo. Quando eu fizer 80, você me convida de novo. Claro, com certeza. Se eu estiver aqui também, com absoluta certeza. Agora, o livro tem uma série de paralelismos aí com o Pornopopeia, né? Quer dizer, não, se ele pediu para você fazer uma continuação, tem uma relação, assim, né? O Zeca do Pornopopeia tinha feito um diretor de comerciais que tinha feito um filme chamado Holisticofrenia. E ficou, depois disso nunca mais fez nada. E o Cabeto, que é o personagem, narrador, né, e protagonista do Maior que o Mundo, também foi autor de um livro único, né, os Strumbicomboli. É o terror dos apresentadores, né? O Strumbicomboli. Né? Então, existe esse paralelo entre eles, embora as histórias sejam diferentes, sim. Né? E o cenário, vamos dizer, a ambiência seja semelhante. Como é que essa personagem tem de diferente do Cabeto tem diferente do Zeca? Eu acho que ele tem... Na verdade, seria até mais fácil
falar sobre o que ele tem de parecido, né? Mas enfim, mas o que ele tem o que o Cabeto tinha essa figura meio do picaresca, né? Essa figura do pícaro, que é esse personagem malandro, um personagem que não tem uma inserção no mundo produtivo, é o sujeito que está sempre à margem, assim, indo em busca de alguma oportunidade rápida, é um sujeito que também tem uma sexualidade imediatista, e que é um sujeito que está querendo explorar o máximo o prazer que o mundo físico, táctil, pode lhe dar, assim. E o sexo, por exemplo, é onde isso acontece por excelência, né? E o Cabeto é um cara que também tem esse perfil, só que o Zeca tinha 42 anos, 43, e o Cabeto tem 53 anos. E que é um cara também que teria assim, o mesmo perfil, só que ele está mais cansado. Assim, né? Ele já está um pouco exausto. O Zeca é um cocainômano totalmente compulsivo, né? E a história muito se estrutura a partir desse vício, né, dessa adição à cocaína. Aqui ele já é um ex-cocainômano, um cara que consegue ver isso já com uma distância, mas ele se dá ele anda no meio de pessoas que ainda consomem cocaína. Qual é a diferença de idade entre eles? 10 anos. Que é mais ou menos o intervalo entre os dois livros, né? E a gente tem uma pergunta na plateia justamente sobre esses intervalos da sua obra. Eu gostaria de saber se tem algum motivo em especial esse intervalo de quase 2 décadas entre os romances, né? Tanto Faz, em 82, e o outro lançado agora no ano passado. É isso, tem algum motivo? Olha, curiosamente, assim, o meu primeiro livro que saiu em 81, chamava Tanto Faz. O segundo saiu em 85, chamava Abacaxi, que era uma continuidade, era uma continuidade do Tanto Faz. Saiu 5 anos depois. Mas a partir daí, de 85, eu demorei 17 anos para publicar outro livro. Então, as pessoas também me perguntavam, mas por que? Agora você me pergunta, foi umidade, né? Por que demorou 10 anos entre o Pornopopeia? Eu acho que o motivo é praticamente o mesmo. Eu sempre respondo assim, que eu demorei tanto para publicar um livro porque eu não parava de escrever de tudo, escrever roteiro de cinema, roteiro de institucional, fazer tradução, traduzir vários livros. Eu escrevi artigos para jornais, crônicas para jornais. Então, na verdade, você fica escrevendo o dia inteiro para ganhar a sua vida. Quando você já deu sua cota de sangue verbal ali num dia, você sai para beber com os amigos, para conviver com seus filhos, para ver televisão, para plantar bananeira. Então, eu não teria essa disciplina de depois de passar o dia inteiro escrevendo um roteiro para alguém, ainda sentar a minha já cansada bundinha ali e escrever um romance, que é um negócio sempre polifônico, complicado, a minha cabeça ia explodir. Então, esse seria o motivo. E a gente tem uma outra pergunta que é mais ou menos nessa linha, que surgiu durante essa conversa que a gente fez antes. Já que o Cabeto está numa... Aliás, os dois personagens, né, do Pornopopeia e do Cabeto, estão, de certa maneira, entre uma crise criativa, no caso do Cabeto, e no caso do Zeca, do Pornopopeia, com uma pressão a qual ele não quer atender, uma demanda, né? Então, os dois estão num impasse, assim. Você começa o Pornopopeia falando que ele, né, precisa sentar a bunda na cadeira. E o Cabeto está atrás da primeira frase para escrever. A gente vai retomar esse assunto, mas daí surge uma pergunta justamente sobre essa relação, sobre a necessidade, se isso também tem a ver com você. Por favor. Referente a esse tempo que você ficou sem publicar, houve alguma cobrança interna de eu preciso publicar alguma coisa? Ou foi um processo de que você acabou nem ligando por não... Você estava no processo de escrever e acabou não sendo uma pressão isso de publicar algo? Não, sim, eu tinha exatamente essa pressão mesmo, porque depois que você escreve, você vira escritor, né? Então, é como se fosse um papel que te atribuem que você não tinha antes. E aquilo fica pairando, assim, um pouco quase como um fantasma, assim. Bom, você é escritor ou não é? Você foi um escritor só de um livro só, ou tem mais coisa aí, né? E aí você vai... Aquilo fica uma pressão, como você diz mesmo, uma pressão constante. Mas aí tem a chamada vida real, né? Quer dizer, exatamente o que eu estava dizendo, quer dizer, como você encaixar a sua atividade, que é uma atividade ligada diretamente à escrita, né, a um teclado alfanumérico,
e depois você se dedica a uma atividade artística, assim, né? Uma escrita artística, no mesmo dia, assim, acumulando horas e horas, isso fica meio insuportável. Né? No Maior que o Mundo, vamos dizer, o drama que deflagra a narrativa é a busca da primeira frase para abrir um romance. Isso aparece recorrentemente. Apesar de você ser bem avesso a teorizações literárias, esse livro é um pouco sobre a questão do escrever, do processo de escrita, de como você vai ouvir a voz da rua, porque a sua personagem, o Cabeto, ele tem um gravadorzinho que ele sai na rua querendo achar uma frase, ele fala coisas pro gravador, ele quer também captar uma frase que possa deflagrar o processo. Né? Eu acho que é um livro sobre literatura. Não é tanto sobre literatura, apesar de ter alguns momentos de reflexão sobre o arte de escrever, sobre forma, sobre narrativa e tal. Às vezes citações a autores, né? Você tem citações de autores e tal. Mas é um romance de literatura. Da mesma forma que se você fala de cinema também, que é um filme de cinema, se dizia, né? É aquele filme autoral, é um filme que mostra as engrenagens da narrativa cinematográfica, às vezes da própria produção, né? É uma espécie de câmera voltada para um espelho. Assim. Então, é um pouco também um romance de literatura. Essa história também do cara ficar atrás de uma frase inaugural, epifânica, que deflagraria todo um romance. Agora, isso também vai de repente, sendo tratado com uma certa leveza e com um certo humor, assim. Quer dizer, a minha pretensão é que seja com certo humor, não sei se isso resulta realmente humorístico, mas... E também com uma dose de despretensão. Porque esses assuntos são sempre tratados de forma catedralesca, assim, né? A narrativa, a voz narrativa, e como isso se articula com a sociedade, enfim, com os próprios mecanismos psíquicos, são grandes assuntos, que aí são tratados como uma leveza de botiquim. Bom, a gente vai continuar falando disso depois do intervalo. O Arte em um Contexto volta daqui a pouquinho. Fique aí. O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje o escritor Reinaldo Moraes. Reinaldo, você estava falando que Maior que o Mundo é um livro, de certa maneira, sobre literatura, mas tratado de uma maneira que não é circunspecta, com humor, né? E o livro tem muito humor. Ele não é um humor tão cáustico e tão depravado quanto do Pornopopeia, mas tem muito humor, tem muitas cenas que tem essa comicidade, enfim, tem um ritmo envolvente no livro. Então, portanto, o que acontece é que, sendo um livro sobre literatura, você às vezes nem nota que é sobre isso, e às vezes você não percebe coisas que acontecem que outros autores tornariam muito explícito. Vou dar um exemplo. Tem uma hora, o livro começa em primeira pessoa, o Cabeto, que é personagem, narrando a história. E de repente você começa a ver que a narrativa passa para a terceira pessoa. E há uma alternância. Só que essa mudança de foco narrativo, essa alternância de foco narrativo, escritores, quando fazem isso, em geral, ostentam isso como uma coisa experimental, uma coisa formal, uma ousadia formal. Eu só me dei conta, eu tive que voltar no que eu já tinha lido para saber onde foi que isso começou. Passou batido. E depois passou a ser interessante essa alternância. Mas por que ela acontece, na sua opinião? Por que você optou por isso? Olha, eu acho que na verdade, primeiro eu comecei a fazer essa alternância de foco de voz narrativa, às vezes meio distraidamente, ao sabor da escrita, sobretudo das primeiras redações, assim, né, de uma coisa. Na verdade, era um roteiro, e eu fui meio seguindo ali a rota do roteiro, mas quando você começa a dar a primeira redação, assim, tem muito uma coisa impulsiva, assim, né? Não é uma coisa inteiramente planejada, vai meio ao sabor da escrita. E eu comecei a ver que eu estava mudando, que eu estava narrando num parágrafo em primeira pessoa, e logo depois se sentia uma vontade de narrar em terceira, assim, que é a voz por excelência do romance realista, né? Sempre o narrador, a maior parte dos romances realistas, assim, do século XIX, são quer dizer, grandes exceções, né? de vozes narrativas em primeira pessoa. Machado tem isso, mas a terceira pessoa é a voz por excelência da prosa realista. Mas aí eu dava vontade de brincar com isso, de brincar de Flaubert um pouquinho ali, né?
E depois eu via que recaía de novo na primeira pessoa. Eu pensei, pô, em vez de resolver isso assim, de uma forma unívoca, eu vou deixar o barco correr. E fui deixando, assim. E aí eu gostava, de repente, numa mesma frase, eu estou narrando lá em terceira pessoa e, de repente, eu falei, essa terceira pessoa está muito de Araque, né? Tá muito mentirosa. Então vou mudar assim, vírgula e mudo para a primeira pessoa, mas vou deixar ali do jeito que estava. Eu achei que isso daria uma fluidez narrativa. Agora, a razão disso, pode ser uma pretensão monstruosa da minha parte, mas eu acho que é como se fosse... como se eu estivesse mimetizando o próprio processo do pensamento. Eu não sei como é o pensamento de vocês, assim, mas o que você nota muito é que, às vezes, tem uma voz que fala com você de fora, que é uma voz super egóica, que é uma voz super... como é que você faz isso? Você não acha que é melhor você fazer assim? Você não sei o quê e tal. Você começa... E você começa a pensar o que o outro está pensando, aquele cara está me olhando, eu tenho certeza que ele está pensando, que é a coisa da paranoia, né, do hiper-super-ego, aquela menina está pensando não sei o que de mim. Então, e você tem uma espécie de terceira pessoa que, de repente, é você falando. É como se você estivesse assumindo estruturalmente no livro a nossa capacidade de sair da gente mesmo e olhar para nós como personagens, né? Exatamente. Que é uma coisa que acontece, com um né? crítico literário. Que põe as tá vendo? Você menospreza, mas às vezes funciona alguma coisa. Outra coisa que chama atenção no novo livro, em diálogo com Pornopopeia, é a relação com acontecimentos do Brasil, e especificamente em São Paulo. E a gente tem uma pergunta nesse sentido formulada pela plateia. Vamos ouvir a questão. Como São Paulo a cidade de São Paulo é muito importante na sua obra, eu queria saber qual a sua relação com a cidade. Imagino que tenha mudado muito, né, com o passar dos anos, desde quando você escreveu Tanto Faz, né, em 81 até hoje. Qual o impacto da cidade em você? Olha, eu acho que você citou meu primeiro livro, né, o Tanto Faz, de 81, que foi escrito em Paris e se passa a maior parte do tempo. Lá eu tinha uma bolsa de estudos, era um estudante, morava num quartinho ali, num bairro ali parisiense. E o personagem, a história, quer dizer, que é muito autorreferente, né, apesar de ser literatura, quer dizer, é uma espécie de conficção, né, de confissão ficcional, mas é um livro... Que se passa, a história se passa muito naquela cidade, que é uma novidade, porque o cara é brasileiro, não conhecia a cidade, aqui tudo é uma novidade. Então, isso que acontece é que na minha escrita, pelo menos, que tende a um certo realismo mimético, assim, aquele realismo meio grudento, que gruda nas formas externas, assim, né? Então, a rua, as pessoas, né? Os lugares, os bares... E isso gruda muito, assim, na hora que eu estou escrevendo, as impressões do lugar onde eu estou escrevendo são muito impregnantes. Agora, você imagina, eu moro aqui há mais de 60 anos nessa cidade, né? Então, e eu estava falando de Paris, no lugar onde eu estava morando há alguns meses. Mas tem muitas cenas que se passam em São Paulo também, né? No Tanto Faz também tem muita coisa que se passa em São Paulo. Depois, a partir do abacaxi, São Paulo ganha maior presença. O abacaxi são 7 dias em Nova York. Assim, mas assim, o Rio, depois vai ganhando mais... São Paulo passa a ser mais presente na sua ficção, né? Mas eu tenho a impressão que se eu fosse morar em Estocolmo, assim, e aprendesse a sueco, por exemplo, eu ia acabar escrevendo sobre alguma história que se passa em Estocolmo, lugar onde eu nunca fui na vida. Mas você conhece Estocolmo? Não conheço. Mas é um nome tão interessante, né? Podia ser um grande local para se escrever. Agora tem essas séries policiais, dá sempre vontade de ir para esses países nórdicos. Você sabe que sempre vão acontecer coisas sinistras, num lugar que você imaginava que não tinha um acontecimento sequer durante décadas, né? Agora, aproveitando essa referência à cidade de São Paulo, no caso do Pornopopeia, a gente tem como pano de fundo os ataques do PCC em 2006. Isso. E, no caso do Maior que o Mundo, as manifestações de 2013. Quer dizer, foram, nesse caso, não só em São Paulo, mas com muita força aqui também. Assim como você esconde um pouco as suas referências metaliterárias, assim, às vezes me parece que você coloca esse pano de fundo, você não quer muito falar do Brasil para não cair um pouco naquela ideia de que o escritor deve necessariamente se posicionar diante da realidade. Mas ela se impõe ali, né? E eu acho que essa escrita, essa urgência da escrita das suas personagens, essa maneira
sôfrega com que eles tentam suprir assim, os seus desejos, é um pouco a velocidade da cidade e um pouco o massacre que a cidade e a sociedade brasileira produzem nessas pessoas. O massacre do consumo, do prazer, uma espécie de compulsão que responde a uma injunção, ou seja, uma obrigação de ser... de ter prazer, de viver intensamente, né? Então acho que tem um sentido social histórico também nos seus romances, embora não me pareça que isso seja o objetivo, né? Estou errado? Não, eu acho que isso é exatamente... É que é praticamente impossível você narrar uma história realista que se passa num determinado lugar sem se deixar de alguma forma... Sem que esses eventos sociais, né, de grande porte, sem que isso apareça... se insinue ali de alguma forma. Mas você escolheu, né? Você escolheu os ataques do PCC e as manifestações. Mas o que eu achei que ali do PCC é quase o mesmo motivo, mas aqui no caso do Maior que o Mundo, são as manifestações de 2013, que começaram com um protesto, aqui em São Paulo especificamente, né, por causa do aumento de 20 centavos no preço da passagem. O personagem, na verdade, essas manifestações foram muito ruidosas, foram crescendo, né? Assim, foram se tornando mais volumosas de manifestantes e mais frequentes também. Toda hora tinha uma manifestação aqui espalhada. E para o personagem, eu achei que era mais instigante, mais provocativo, que aquilo simplesmente fosse para ele um incômodo para a locomoção urbana. Ele está andando e, de repente, ele quer evitar aquilo porque ele passa ao largo, assim, que é, na verdade, uma coisa que tem na educação sentimental, que tem o que o Lucien de Rubempré, ele está indo para algum lugar. Ilusões Perdidas? Ilusões Perdidas. Do Lucien de Rubempré é dos Ilusões Perdidas do Balzac, né? É o Balzac, é. Não, o Rubempré é do Balzac. O Rubempré é do Balzac. É. E ele está andando por uma região ali da França, e houve uma balbúrdia, que é a Batalha de Waterloo, uma batalha... Não, isso é a Cartucha de Parma, Fabrício Del Dongo do Stendhal. Exatamente. Que é uma coisa que ele está ouvindo, que não tem... Mas no Flaubert também tem... uma hora que um personagem que eu não vou lembrar agora está andando por Paris e vê lá uma manifestação, uma briga do exército com os manifestantes, que é uma grande chacina, que é histórico isso, né? Você que sabe tudo, assim, de literatura. Isso aí eu não lembro, não. Eu não lembro essa referência. Ele está indo ver a amante dele. Mas é um pouco isso. A sua personagem, ele fala assim, em dado momento ele fala, o Cabeto, né, seu protagonista, não tenho inclinação para passeata, fui numa em 78 no Centrão, eu tinha uns 17 para 18 anos e fazia um cursinho para direita da Barão de Chapetininga. Daí ele fala que está de saco cheio disso, ele fala assim, tô ficando de direita, deve ser porque estou na calçada da direita de quem sobe a Teodoro, se eu atravessar a rua, viro imediatamente de esquerda. Ou seja, o esquerda e direita, para ele reduz a esse itinerário urbano, mostrando um pouco, esvaziando um pouco isso, né? Assim, de certa maneira, os seus livros mostram muito um pouco o contraste entre a macro-história e um pouco a banalidade das nossas vidas, né? Que, no fundo, são afetadas até certo ponto só pelos grandes acontecimentos, né? A gente tem uma última pergunta da plateia para encerrar o programa rapidamente. Qual a sua questão? Eu queria entender um pouco melhor o processo de criação do seu texto. Você tinha falado na oficina que foi criar um roteiro para o cinema. Tinha que ter 120 páginas, quando você viu já tinha mais de 1.200 páginas esse texto. Como que funciona esse processo para você? Se você, às vezes, não percebe que escreveu demais ou se deixa levar. E, inclusive, num trecho de um livro seu, Pornopopeia, você, aproveitando que você falou sobre esse processo de escrita, de como você inclui os pensamentos das pessoas, as falas das pessoas nos seus textos, você fala o seguinte: vai, senta o rabo sujo nessa porra de cadeira giratória emperrada e trabalha, filha da puta. De certa forma, seria autobiográfico um trecho como esse, por exemplo? Você faz esse tipo de citação pensando na sua forma de escrever também? Rapaz, eu acho que alguém já falou que tudo é autobiografia. Tudo que você escreve é autobiografia. O cara que escreveu a história dos 3 porquinhos, aquilo era uma autobiografia de alguma forma. Se você decifrar isso simbolicamente, vai ver que tem alguma coisa que... Enfim. Mas eu acho, na verdade, que esse negócio dessa primeira frase... Agora eu fiquei com a primeira frase na cabeça, né?
eu tenho uma compulsão, assim, deve ser um transtorno psíquico que deve ter até um tratamento com alguma tarja preta, assim, mas eu tenho uma compulsão grafômana, uma grafomania. E esse que é o barato para mim, escrever muito, escrever um roteiro que tinha 120 páginas, de repente, 5 anos depois, quando eu tentei transformar o roteiro num mero romancinho rápido, de repente aquilo tem 1.200 páginas. Por causa exatamente disso, desse meu transtorno mental, essa grafomania, que é um transtorno mental que me dá prazer, na verdade. Me dá prazer ter esse jorro, assim, ir criando essa realidade paralela, com esses personagens que vão ganhando músculo, vão ganhando cheiro, né? vão se tornando reais, pelo menos na minha cabeça, ao longo do tempo. Então eu preciso de tempo, muito tempo. Eu tenho uma grande inveja de gente que escreve rapidamente. Por exemplo, o Marçal Aquino, que é um cara que é meu amigo, eu gosto muito dele, e ele é um super escritor, eu acho que ele é um puta escritor, e ele tem um livro chamado Cabeça a Prêmio, que é eu acho que o melhor livro dele, um dos melhores livros de todo um período aí, que é um livro estranho, que é um livro silencioso, é um personagem que vai criando uma história num absoluto silêncio, ele tem poucas informações, é um livro extremamente bem estruturado, um puta de um livro que ele escreveu em 45 dias. Ele escreveu, ele estava separado de uma esposa dele, de uma companheira, ele estava morando na casa de um amigo, meio deprimido, sem grana, sem trabalho, aí sentou numa máquina de escrever, né, eu acho que não era computador, sentou lá em 45 dias, é como se fosse uma terapia que ele estava fazendo, ele criou esse personagem que você vai perceber que ele é um capanga, um jagunço muito lá na frente, você nem sabe exatamente o que está acontecendo com ele, de onde ele veio, para onde ele vai, em 45 dias. Puta, eu acho isso fantástico. Obrigado, Reinaldo. Foi um prazer ter você aqui no Arte um Contexto. Obrigado pela plateia aqui presente e obrigado a você pela atenção. Espero você no próximo programa. Até lá.